Está começando Ramos Saúde em Dia. A medicina genética é uma especialidade capaz de mapear nossa história e ajudar a conhecer com antecedência problemas de saúde. Ela não engloba apenas o paciente, mas toda a família. Com isso, ganhamos tempo num tratamento mais assertivo e garantimos mais qualidade de vida. Neste episódio, nós vamos saber detalhes de como ela atua e como os exames genéticos podem contribuir com o diagnóstico. A conversa é com o médico geneticista Pablo Domingos Rodrigues de Nicola, médico geneticista do Ramos Medicina Diagnóstica. A gente sabe que não é nova, não é novidade, mas nesse nosso mundo mais contemporâneo, as pessoas estão acostumadas com as outras especialidades, né? A medicina genética parece uma coisa vista muito lá dentro dos laboratórios, uma coisa para cientista, e de repente a gente se depara com a medicina genética na nossa vida. Eu queria então que o senhor falasse um pouquinho sobre a medicina genética. Claro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês sobre genética. Bom, como você falou, a medicina genética, né, a genética médica, ela já é uma especialidade dentro da medicina já antiga, né? Só que a medicina genética, ela começou a ganhar bastante destaque, né, porque começaram a surgir uma série de exames à população para diagnóstico e para prevenção, né, e para tratamento de doenças. Então a medicina genética, ela ganha muito destaque nesses últimos 10 anos devido a essas três prerrogativas, que é a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. A medicina genética, ela tem como base atender pacientes e seus familiares que têm algum tipo de doença causada por uma alteração no material genético que está dentro das nossas células, que é formado de DNA. Então o DNA, ele contém as informações para fazer um organismo, um corpo humano funcionar. E quando você tem alguma alteração nesse material genético, ou seja, alguma mudança, uma mutação no material genético, ela vai levar aquele indivíduo a aumentar o seu risco e, consequentemente, desenvolver uma doença. Um dos exemplos aí que a gente pode citar é o câncer. O câncer é uma doença aí, uma das que mais acomete, né, as pessoas, é a segunda principal causa de mortalidade, né, da humanidade, são as doenças oncológicas. Então, para você ver que a pessoa que nasce com uma alteração genética em um determinado gene, ela fica predisposta, ou seja, aumenta-se o risco dela desenvolver o câncer ao longo da sua vida. Então, baseado nesse conhecimento, nós oferecemos testes genéticos na qual a gente vai analisar esses genes e ver se a pessoa tem ou não uma alteração, né, uma mutação, que faz com que o risco dela desenvolver a doença, no caso o câncer, esteja aumentado. E sabendo disso, a gente pode então tomar medidas, né, tomar condutas aí preventivas, né, para que essa pessoa minimize os seus riscos de desenvolvimento da doença. Doutor, no caso que o senhor disse aí, né, que consegue prever, se antecipar a uma doença, sobre isso eu tenho duas perguntas a fazer. Vou começar com você, através do exame genético, você pode detectar a possibilidade lá no futuro de uma doença, e o senhor falou sobre alteração genética. Vale para transtornos e síndromes? Vale sim. As síndromes, na verdade, são um conjunto, né, de sinais e sintomas que vão caracterizar uma determinada doença. Eu acho que uma das síndromes mais conhecidas, né, síndromes genéticas mais conhecidas por todos nós, é a síndrome de Down. Então, a pessoa que tem a síndrome de Down, né, que tem essa condição, ela apresenta um conjunto de sinais, né, que fazem com que qualquer pessoa, né, reconheça aquele indivíduo que tem a síndrome, né? E é uma síndrome genética, a síndrome de Down, porque a causa
né, que leva aquele indivíduo a desenvolver a síndrome, né, é uma alteração genética, é uma trissomia do cromossomo 21, né, então essa criança ela nasce com um cromossomo a mais, né, no seu material genético, que faz com que durante o seu desenvolvimento, ainda dentro do útero da mamãe, né, da sua formação, ela vai adquirindo essas características que levam à síndrome de Down. Então, quer dizer, é aí que está, né? Os testes genéticos, a genética médica, ela faz, aí nesse caso é o diagnóstico, porque o indivíduo já nasce com a doença ou já nasce com a síndrome. Então, exatamente, até ia te perguntar isso, que assim, quando a mãe tá lá na sua 12ª semana de gestação, já é possível saber se o bebê vai ter ou não a síndrome de Down, né? E daí a minha pergunta nesse caso seria, tem jeito do adulto num exame detectar se ele pode ter o risco de... Não tem jeito, né? Não, na verdade, quando os pais de uma criança com síndrome de Down, elas chegam ao consultório, elas querem saber, além da própria síndrome, né, o que esperar, o que fazer para ajudar a criança a se desenvolver e a crescer melhor, né? A gente faz o aconselhamento genético, né? Que essa é a pedra angular, esse aí é o cerne da genética médica, é o aconselhamento genético. O aconselhamento genético é uma consulta, é um processo na qual o médico vai conversar com o paciente ou vai conversar com os familiares daquele paciente, né? E vai tomar uma série de medidas. E uma dessas medidas é a prevenção de uma recorrência, né? Quer dizer, os pais chegam no consultório perguntando se numa futura gestação eles têm o risco de ter novamente uma criança com a síndrome de Down, por exemplo, né? Ou com alguma outra síndrome genética. Então, aí a gente se utiliza dos recursos, que são os exames genéticos, a gente faz os exames tanto na criança quanto nos pais, e a partir do resultado desses exames a gente consegue então calcular um risco e falar aos pais se eles terão ou não uma recorrência da síndrome numa próxima gestação. Tá certo. E no caso de transtornos, né? A gente tem assim alguns transtornos que não se sabe ainda se são genéticos, o que causa alguns transtornos que a pessoa às vezes nasce aparentemente sem nenhum problema e depois desenvolve ao longo da vida. O exame genético ou mesmo esse aconselhamento genético, ele pode prever isso, doutor? A grande maioria das doenças e desses transtornos tem a causa que a gente chama de multifatorial. O que é isso? Na verdade, é uma interação da genética da pessoa com o ambiente onde aquela pessoa ela vive. Mas daí no caso, por exemplo, do autismo, que é um transtorno que tem até a abreviação lá, a sigla é TEA, que é o transtorno do espectro autista. Ele não tem muito a ver com o fator ambiente, tem? O transtorno do espectro autista, ele na verdade, ele é um conjunto de doenças e de síndromes, né? Então, quando eu pego duas crianças com autismo, eu preciso investigar a causa desse autismo, tá? Porque tem diversas síndromes genéticas que uma de suas características é o autismo. Por exemplo, a própria síndrome de Down, algumas crianças com síndrome de Down, elas desenvolvem um comportamento autista. Uma outra síndrome genética muito comum que leva ao autismo é a síndrome do X frágil. E por aí vai. Então existem várias síndromes que se desenvolvem o autismo, mas eu tenho aquelas crianças que não têm síndrome nenhuma e ela tem o transtorno autista, aquele espectro autístico sem estar associado a nenhuma síndrome. Voltando um pouco, né, da questão do aconselhamento genético, no aconselhamento genético, então, de um casal, existe a possibilidade de se apontar que tem uma predisposição para que tenha síndrome, algum tipo de transtorno. Encontra isso no aconselhamento genético? Sim, o aconselhamento genético, ele serve justamente para isso. Quer dizer, você vai construir, né, uma árvore genealógica daquele indivíduo, você vai ver a história familiar daquele indivíduo, ver
quais são as doenças mais comuns presentes na genealogia daquele indivíduo, na família daquele indivíduo. Você vai ver o próprio indivíduo, então você vai examinar a pessoa, você vai ver se a pessoa tem alguma doença ou alguma característica que chame a atenção. Você vai, então, pressupor um exame genético, e aí depende muito, porque quando a gente fala de exame genético, existem vários tipos de exames genéticos, né? Então, cada exame genético está indicado para uma determinada situação, tá? Então, depois dessa consulta, você vai ver qual é o melhor exame genético que você vai propor àquele indivíduo, e aí sim, com base nessas informações, então quais informações, né? A história familiar, a história pessoal e o exame genético. Com essas 3 ferramentas em mão, você pode então calcular riscos para determinadas doenças, para determinados transtornos, né? E frente a esses riscos, você tem então como, por exemplo, você tratar ou como você prevenir aquela doença em questão. Por exemplo, um exemplo aqui é o câncer, né? Então, por exemplo, vem um indivíduo que não tem câncer até a consulta com o geneticista, né? Vai fazer um aconselhamento genético. Então, o geneticista ele vai montar a história familiar daquele indivíduo com relação ao câncer, vai ver quantas pessoas da família da pessoa tem câncer, quais são os tipos de câncer, se esses indivíduos são parentes próximos, se eles são parentes distantes. Você vai ver a história pessoal da pessoa, se ela pratica atividade física, se ela fuma, se ela bebe, se ela se expõe ao sol sem uso de protetor solar, se ela usa anticoncepcional, né, se ela faz uso de alguma medicação, qual que são os hábitos alimentares daquela pessoa. Então você vai fazer uma história, um inquérito pessoal, e você vai propor um teste genético para ver então se ele tem predisposição genética a ter câncer. E aí sim, com esses 3 subsídios em mãos, com a história familiar, com a história pessoal, com o resultado do teste genético, você vai ver quais são os riscos que aquele indivíduo tem de desenvolver câncer ao longo da vida. Sabendo disso, você pode propor à pessoa, ao paciente, uma série de medidas preventivas, principalmente, né? Isso depende muito de caso para caso. Certo, doutor. E até essa questão aí do tratamento do câncer, né? Com o mapeamento genético, assim, eu acho que é o exemplo mais bem sucedido que a gente tem na atualidade para tratamento e prevenção da doença, né? Porque através desse mapeamento e a descoberta precoce é possível até você, vamos dizer assim, customizar o tratamento de acordo com o que aquela pessoa precisa naquele momento da doença, né? Claro. Hoje a medicina tem evoluído tanto, né, que hoje nós temos tratamentos para determinados tipos de câncer que são vinculados ao teste genético, ou seja, a genética daquele paciente. Então, você só vai utilizar alguns remédios, alguns quimioterápicos, algumas drogas-alvo, dependendo da genética do paciente. É importante que a gente fale que a medicina genética, ela está muito mais perto da gente do que a gente possa imaginar, porque eu acredito que a gente cria um conforto maior de saber que a gente pode antever algumas coisas, não no sentido de não ter nada, mas no sentido de poder tratar e ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida. E daí, para fazer toda essa investigação, ela é feita através de exames. Que tipos de exames genéticos? O senhor disse que são vários tipos de exames, né? Então, que tipos existem que são os mais comuns? E se tem vários tipos é porque cada um serve para um tipo de situação. Quais são os mais comuns? Exatamente. Existem vários tipos de exames genéticos, né? São realizadas vários tipos de metodologias para você analisar o nosso material genético, analisar o nosso DNA. Primeiramente, é importante ressaltar que os testes genéticos hoje, eles são muito mais acessíveis do que eles eram há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, quando você precisava fazer um teste genético, era muito difícil de encontrar, e quando você encontrava, eles tinham valores, né, preços extremamente elevados. Com o passar do tempo, a gente tem aí uma disponibilização, uma
um acesso maior aos exames para a população em geral. Então, hoje, é muito fácil uma pessoa fazer um exame genético. Ele passa com um médico geneticista, ele vai, então, como eu falei, coletar a história da família, vai coletar a história pessoal, então ele vai ver qual é o melhor exame para aquele determinada pessoa. E a amostra, né, a gente faz exame genético por 2 amostras, né? A gente pode se utilizar tanto de saliva, tá? A gente coleta saliva, ou por sangue mesmo, né? A gente coleta um pouco de sangue. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de uma amostra de células daquela pessoa. Então, a gente obtém essa amostra de células tanto por saliva quanto por sangue, e das células a gente extrai o DNA, que é o nosso material de interesse, é o material que a gente vai analisar, né? E qual é o melhor exame? O melhor exame depende do que a gente quer buscar, do que a gente quer procurar. Como eu falei, existem várias metodologias diferentes para você analisar o DNA, mas uma das metodologias hoje que tem ganhado bastante reconhecimento, bastante acesso, é o sequenciamento NGS, né? Então, a gente sequencia aí os genes das pessoas, aqueles genes de interesse. Então, o nosso DNA, ele tem por volta de 22 mil genes diferentes, que são as nossas receitas, né? E a gente, então, faz a análise desses genes em busca de alguma alteração genética que pode levar, então, a pessoa a desenvolver uma determinada doença. Por exemplo, no caso do câncer de mama, né? Tem alguém na família, então a gente faz um mapeamento para verificar se eu posso ou não posso. Como que é isso? Essa é uma boa pergunta. Qualquer pessoa pode fazer o teste genético? A priori, sim, né? Então, qualquer pessoa pode fazer um teste genético. Existe teste genético para você ver diversas características da pessoa. Um dos testes aí que tem ganhado bastante destaque pela mídia até é o teste da ancestralidade. Então, você faz um teste genético para você saber a sua origem, da onde vem a sua família, né? Quais são as porcentagens, né, de populacionais que compõem o seu DNA. Então, qualquer pessoa pode fazer um teste genético. Quando a gente fala do teste genético voltado para a medicina, aí a pessoa tem que ter alguns critérios, né? A gente não vai sair por aí fazendo teste genético em todo mundo, mesmo porque, por mais acessíveis que os testes genéticos sejam, eles ainda têm um custo relativamente alto, né? Então, e as operadoras também vão cobrir esses testes genéticos, não é para qualquer pessoa. Então, você tem alguns critérios. Quando a pessoa se enquadra nesses critérios, ela é uma candidata a fazer o teste genético e o convênio, então, ele cobre o teste genético, né? Então, por exemplo, vamos falar do câncer. Quando é que uma pessoa tem que fazer teste genético para câncer? Primeiro, quando a pessoa tem câncer em idade jovem, né? Então, toda pessoa que tem um câncer abaixo dos 50 anos, a gente considera como uma idade jovem. Então, pessoa que tem câncer abaixo dos 50 anos é um critério para se fazer o teste genético. Um outro critério para se fazer teste genético é a história familiar. Então, aquele indivíduo que não tem câncer, mas que quando a gente faz a árvore genealógica, faz a história familiar, a gente nota que existe uma grande quantidade de indivíduos, né, um número muito grande de pessoas com câncer na família. Então, aquele indivíduo, ele tem um critério para se fazer um teste genético, porque a história familiar dele é muito carregada com relação ao câncer. Um terceiro critério é se alguém da família já tem um teste genético identificado, ou seja, já tem uma alteração genética identificada. Então, se eu tenho um irmão, por exemplo, que tem um exame genético alterado, eu posso fazer o teste genético à procura dessa alteração. Então, um exame genético já realizado por algum familiar e que tenha vindo positivo. Um outro critério são doenças raras, né? Então, aquele indivíduo que tem um câncer raro, que não é esperado, que tem uma incidência muito baixa na população, esse é um critério também que se fazer um teste genético. Aquele indivíduo que tem mais de um câncer, né? Então ele tem múltiplos tumores, então é aquele indivíduo que aos 40 anos teve um câncer de mama, aos 50 anos tem um câncer de ovário,
aos 60 anos tem um câncer de pele. Quer dizer, esse indivíduo que tem mais de um câncer ao longo da sua vida também é critério para se fazer o teste genético. Então, você tem aí critérios que são vistos durante a consulta de aconselhamento genético que vão indicar se deve ou não fazer o teste genético e qual o melhor teste genético a ser feito. Perfeito, doutor. Eu acho que assim, esse nosso bate-papo foi bacana, porque traz à luz algumas informações a respeito da genética que, como eu disse lá no começo dessa nossa conversa, parece que está muito distante da gente, né? E exatamente porque antigamente era uma coisa que era muito cara, e porque também as pessoas associavam muito isso. Genética está relacionado com laboratório, laboratório relacionado com ciência, cientista, então não tem nada a ver, está longe da minha realidade. E não, e cada vez mais com essa vida moderna e com essa busca de qualidade de vida que a gente tem, pela possibilidade da gente ter uma expectativa de vida maior, cada vez se torna mais importante a gente investigar, né, doutor? E principalmente nessas questões de câncer, porque o câncer, como o senhor disse, é uma das doenças que mais matam, e a gente tem aí a possibilidade de identificar e de trilhar um tratamento adequado, né? Não existe um tratamento único para várias caixinhas, né? Exatamente. Então, hoje, o que a gente compara muito, por exemplo, todo mundo deve fazer check-ups, né, exames periódicos para ver como está a sua saúde, se você está desenvolvendo alguma doença, se você tem até mesmo o risco de ter, por exemplo, uma doença cardiovascular, se o seu colesterol estiver alto, ou se você desenvolver um diabetes, se a taxa de açúcar no seu sangue estiver alta. Então, hoje, o teste genético que está acessível, né, é mais uma ferramenta para proporcionar uma maior qualidade de vida baseado em prevenção. Então, o teste genético, ele tem esse tripé de prevenir, de diagnosticar e de tratar. Então, eu acho que o nosso bem mais precioso, como eu falei, é a nossa vida, é a nossa saúde, né? Sem saúde a gente não faz nada nessa vida. Então, o que a gente tem que tentar realizar na nossa vida é manter estilos de vida saudáveis, né? Não fumar, não beber, praticar atividade física, consultar com o seu clínico, com o seu médico, com o seu ginecologista regularmente, realizar os exames de check-up. A genética é uma ferramenta a mais para proporcionar mais informação ao médico e manejar melhor o paciente, a pessoa, para um envelhecimento saudável, um envelhecimento com qualidade, que é isso que todo mundo busca. Então, nós estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, responder qualquer questão. E caso você tenha uma dúvida, nos procure, venha nos consultar, que a gente está aqui para isso. Eu tenho certeza que hoje nós aprendemos que é possível nos anteciparmos a determinadas doenças e diminuirmos os riscos de desenvolvimento delas, através de testes certeiros. Esse tema te interessou? Quer mais informações sobre os exames genéticos? Entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 19 97 409 9002 ou pelo telefone 19 3112 5500. O Ramos Medicina Diagnóstica tem o cuidado que você merece. Até a próxima. Ramos Saúde em Dia.